Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estarmos aqui juntos no nosso canal Pensamento Vivo. Estou trazendo aqui mais um comentário que é uma experiência, uma observação feita por um dos nossos queridos aí que assistem o nosso canal. E nós vamos compartilhar aqui com vocês. Trata-se do nosso querido Marconi Pessoa. Ele disse assim, ó: que cruel esses irmãos que são fanáticos. Eu ainda sou dessa organização, mas não ativo em pregação, nem reunião. Algumas publicações eu curto, tipo Vida com a Sua Origem, Homem em Busca de Deus, a Bíblia, a Palavra de Deus ou de Homem. Bem, tem muitas coisas nas instruções do escravo e orientações nas publicações das revistas que me deixava meio com o pé atrás, mas também a intolerância com os desassociados e o modo arrogante dessa organização no caso de lidar com os irmãos mais simples. A arrogância é o se lidar com os irmãos mais simples, aqueles talvez mais pobrezinhos, com condição financeira menos privilegiada. E por não terem influência na congregação, nas construções tinham aqueles debochados e irmãs soberbas, porque sabiam como fazer bem o serviço elétrico, hidráulico e alvenaria. Às vezes eu me sentia muito inferior com essas atitudes imundas. E o medo deles de ouvir o que os chamados apóstatas tinham a dizer me deixava curioso demais. O controle sobre cada pessoa, cada passo na vida diária e até na intimidade me horrorizava. Já cheguei a bater boca em comissão anterior, porque um dos anciãos tentava me amedrontar, pedindo até para falar baixo, mas isso num tom de grosseria e estupidez, muitas vezes mandando eu calar a boca e me ameaçando até de chamar a polícia, porque esse mesmo ancião que era idolatrado já passou 9 anos traindo a esposa. Descobri por conta da mãe da minha namorada que fofocava demais. E tive de dizer, porque e outras irmãzinhas falavam sempre disso, mas entreguei o mesmo adultério, porque ele estava lá virando, desassociando e repreendendo muitos, cheios de autoridade. Até hoje nunca deu em nada. O que só um ancião de bom coração estava investigando isso, com toda boa vontade, mas infelizmente era só esse ancião contra 19 anciãos que o defendia. Atualmente eu estou de boa, diz o nosso querido Marconi. Então, alguns pontos aqui, né? É interessante. Claro que existem falhas que são pessoais, que existem em qualquer lugar, quer religiões, quer em famílias, quer na escola, no trabalho, em qualquer lugar, existem pessoas arrogantes, existem os soberbos, existem aqueles que debocham, existem fofoqueiros e etc. e tal. O ponto que nós queremos destacar aqui é a respeito da soberba organizacional, porque a própria organização se coloca como sendo diferente de todas as outras. Ora, se for na questão, no fator, nós somos diferentes de todas as outras, nós podemos dizer assim, os mormons são diferentes de todas as outras religiões que existem. Não é verdade? O budismo é diferente de todas as outras religiões que existem. O shintoísmo é diferente de todas as religiões que existem. O hinduísmo é diferente de todas as religiões que existem. Não é verdade? O Santo Daime, eu conheci religião igual, Santo Daime, em todos os detalhes. Então tem sempre algumas que se diferenciam por uma coisa ou outra e é diferente de todas as outras. Então isso aí não quer dizer absolutamente nada, além do fato de que é diferente das outras. Mas isso não eleva num grau superior nem inferior. Simplesmente só é um parâmetro que não tem significado para ser levado a juízo. Entendeu? Agora a questão da soberba, nós somos a melhor organização, muitos entram aí e dizem assim, essa é a melhor organização, eu não estou lá não, eu não sou membro, nunca fui, mas lá é a única organização que é a melhor de todas, mas eu não sou membro. Alguns ainda têm a ousadia de falar desse jeito, mentindo, né, para tentar se esconder, para poder chegar aqui, falar o que quiser, xingar, falar um monte de besteira, falar um monte de coisa errada, porque não conhece a própria organização. Aí, para mascarar, diz que não é membro. Ou seja, se ele viu falando besteira, falando alguma coisa errada,
ele vai entender que eu não sou membro, então vai relevar. Mas não adianta vir com essa conversa fiada não, que eu sei que se você veio aqui defender a organização Torre de Vigia, você não viria se você não fosse membro. Então não adianta vir com essa conversa fiada para cá, entendeu? Afinal de contas, você está falando com alguém que já foi membro por cerca de 30 anos, já lidei com muitas comissões judicativas, muitos irmãos em julgamentos, em visitas de pastoreio, e a gente vê quando tem os dissimulados, quando tem os cínicos, fingidos, a gente percebe, a gente consegue perceber, dá muito bem para detectar até mesmo nas palavras, até mesmo sem ver os seus olhos, nas palavras, na construção do pensamento. Então não vem que não tem. Sobre a questão de ancião adúltero, adulterava, traía a esposa por 9 anos. Quantos casos? Quantos casos? Teve um caso que foi horrível, assim, terrível. A gente não fala isso com satisfação para dizer, aconteceu nessa organização, olha só, parabéns, que bom que aconteceu uma desgraça. Não, muito triste porque afetou famílias que nós conhecemos há muitos anos, um casal que tinha vários filhos. O marido era ancião, era orador de congresso, de assembleias de congresso, e estava lá dando discurso no congresso muito bem. Naquele fim de semana ele estava dando discurso no congresso, eu estava lá no congresso, também estava dando discurso também. E era nosso amigo lá da roda dos oradores, dos anciãos do circuito, estava lá com a gente. Na outra semana, era de outra congregação. Na outra semana eu soube que ele foi para uma comissão judicativa e foi desassociado. Mas porque não tinha jeito de manter ele, porque ele já estava cometendo adultério, já há muito tempo atrás, já tinha uma outra família, já tinha filhos. E era ali, ancião, designado pelo Espírito Santo, orador de congresso escolhido pelo Espírito Santo, orador de assembleia escolhido pelo Espírito Santo. Estava ali, dando discurso de instruções para todo o circuito, usando a Bíblia para ensinar, um ancião, superintendente. Queremos chamar agora o irmão fulano de tal, ancião da congregação tal, que respeito. Adúltero. E quantos outros que são e não são descobertos? Estão lá. E aí? Qual é a diferença entre isso e outras denominações religiosas? Onde está o Espírito Santo de Deus aí? Não tem nada a ver, olha só, não tem nada a ver. Nós vamos dizer que todas as pessoas, em todas as religiões, são adúlteros e são imorais. O que estamos dizendo é que não existe superioridade. Existe sim orgulho daquele que é membro de tal organização. A minha organização é a melhor do mundo, aqui nós temos isso, nós somos os únicos que fazemos isso e pintamos e bordamos. Existe um orgulho pessoal, como eu poderia ter na minha empresa, quando eu trabalhei, por exemplo, na época eu trabalhei na Vulcan, eu pensava, né? A melhor empresa multinacional que existe, porque era a que eu mais gostava e conhecia. E era ali que eu estava, eu tinha minha carteira assinada, tinha muitos benefícios naquela empresa fantástica. Trabalhava fabricando coisas, fita isolante, painel de carros, cartão de crédito, a gente fabricava os papéis contact. Inclusive, esse livro aqui foi plastificado com contact de lá, ó. Tá vendo? Brilhando assim. É aquela colinha, né? Aquele papel contact da Vulcan. Lá mesmo onde eu trabalhava. Porque muitos pedaços e tal era jogado fora. E a gente aproveitava pegar aqueles pedaços para poder utilizar. Então eu encapei muitas publicações minhas com os contacts da Vulcan. Vulcabras, né? Aqueles sapatos da Vulcan. Fantástica. A melhor empresa falida. Falida. Então, esse orgulho que existe, que é um orgulho semelhante ao orgulho nacionalista, não significa absolutamente nada além disso, de um orgulho. Então, o que o nosso querido Marconi Pessoa relatou aqui, simplesmente remete-nos a essa ideia, né? De que é uma organização apenas humana, liderada por pessoas, como uma empresa que funciona e as pessoas estão muito satisfeitas de estar lá. É só isso. Bem, eu agradeço a atenção de vocês a mais esse vídeo. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.